Abra sua Bíblia no livro de 2 de Pedro. Aleluia. 2 de Pedro. Nós vamos ler capítulo 1. Você está abençoado? Diga glória a Jesus. Diga, Deus me ama. Yes. Quem está lá no livro de 2 de Pedro diz glória a Deus. Uau. Time. Capítulo 1. Capítulo 1. E vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Amém? Glória a Jesus. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém, igreja? Repita comigo. Visto como, mais alto, diga, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, participantes da natureza de Deus, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus abençoe sua palavra. Deixa sua Bíblia e celebra a palavra de Deus. Celebra. Mais forte, Deus. Aleluia. Há poucos minutos estávamos falando como Deus nos ama. Há poucos minutos nós estivemos falando a respeito dos pensamentos, dos planos de Deus a nosso respeito, que são pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade. Não podemos nos esquecer que estamos no ano da colheita. A colheita nós temos referido que é algo que tem a ver com os pensamentos de Deus. A colheita é fruto da mente, fruto do pensamento da pessoa de quem? De Deus. A colheita tem a ver com uma agenda divina, e Deus nos tem revelado para este tempo específico, para esta época profética, o que? A manifestação da colheita. Aleluia, igreja. E a colheita, ela se manifesta como a bênção de Deus para o povo de Deus. Você sabe que estamos no ano da colheita, não sabe, igreja? A nossa expectativa é a colheita. A nossa expectativa é uma colheita recalcada, sacudida, transbordante. Aleluia! É o que nós esperamos, colher algo especial, algo excelente, algo sobrenatural. A colheita está, amados, para glorificar a Deus. Nada comum glorifica a Deus. Deixa eu repetir. Nada comum glorifica a Deus. Tudo quanto glorifica a Deus é excelência,
é algo excelente, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, é algo magnífico. Eu não sei se estou a falar com alguém aqui neste lugar. Ajuda o Espírito Santo a falar. Amém, gente? Então, a colheita que você espera receber, meu povo, povo santo de Deus, entenda que é algo extraordinário. Então, a sua expectativa tem que ser maior, porque você espera algo magnífico, algo que vai glorificar o seu Deus. Essa deve ser a sua expectativa da colheita. Essa deve ser a expectativa da igreja. Quando o Espírito de Deus nos revela que estamos no tempo da colheita, que esta época profética é o tempo da colheita, a minha expectativa deve ser maior. Porque meu Deus não é um ser insignificante. Meu Deus não é um Deus que opera na pequeninez. Eu sirvo um Deus grande, eu sirvo um Deus excelente, eu sirvo um Deus magnífico, eu sirvo um Deus que anda de glória em glória, eu sirvo um Deus que Deus, ele nega-se a operar numa dimensão comum. Deus não aceita ser o mesmo no dia seguinte. Se hoje ele revela a sua glória, amanhã vai revelar uma maior glória. That's the God I serve. Então minha expectativa é maior. Aleluia. E o apóstolo Pedro, uau, ele diz, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. Ele está nos dizendo que, olha, Deus, ele nos deu tudo. He has given everything related to life. Imagina tudo que diz respeito à vida. Deus te deu. He has given you. A colheita já nos foi dada. A colheita já tem se manifestado. Porque Deus já tem revelado. A única coisa que falta é colhermos. Porque os campos já estão brancos. Os campos já estão prontos para colher. Nós estamos à espera para que os campos estejam prontos para a colheita. A colheita já se manifestou. O que falta são os filhos de Deus colherem daquilo que é a manifestação da colheita, daquilo que é a manifestação do poder de Deus, daquilo que é a manifestação do amor de Deus. Só falta os filhos de Deus agirem e colherem o que Deus tem liberado. Pedro, ele diz, Deus vos tem dado tudo, tudo que você pode imaginar que diz respeito à vida. God has given you. Deus te deu. Diga assim, Deus te deu tudo que diz respeito à vida. Celebra o nome de Jesus. Mais forte para Deus. E ele diz, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Em outras palavras, Deus já nos tem dado tudo. A colheita já tem se manifestado. A
a vontade de Deus já se manifestou a nosso favor. Mas Ele nos tem capacitado, tem criado condições para que cada um de nós possa, primeiro, ficar participante da natureza divina. Tudo quanto diz respeito à vida a nosso favor exige primeiro de nós que nos tornemos participantes da natureza de Deus. Em outras palavras, assim como Ele é Deus no céu, nós somos deuses na terra. Diga obrigado, Espírito Santo. Deus nos tem dado tudo. E porque Ele nos deu tudo, para que possamos viver essa manifestação de tudo, Ele também nos abençoou com promessas que fazem com que nós, seus filhos, nos tornemos participantes da sua natureza. Porque para viver o tudo, primeiro devo eu ser participante da natureza divina. O que quer dizer? Como Ele é, eu sou. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito. Mais uma vez, diga, Deus é Espírito. A natureza de Deus é essa. Ele é Espírito. E para que eu me torne participante da natureza dele, preciso eu ser Espírito. A igreja está comigo? O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 5, 25. Assim como vivem no Espírito, andeis também em Espírito. Alô, church? Assim como vivem no Espírito, andeis também em Espírito. O que quer dizer, para eu andar em Espírito, preciso viver em Espírito. Lembrando que Espírito é a natureza de quem? De Deus. E sendo eu filho de Deus, eu devo ter a natureza espiritual. Traduzindo, porque somente com a natureza divina, somente sendo participante da natureza de Deus, somente sendo como Deus é, somente sendo Espírito como Deus é Espírito, somente sendo espiritual, vivendo no Espírito, andando no Espírito, tenho acesso a tudo que Deus me tem dado, que diz respeito à vida. Se você está abençoado, celebre a palavra de Deus. Mais forte para Deus. Eu vou tentar resumir o máximo possível. Amém? O nosso tema esta manhã é o homem espiritual. Diga, o homem espiritual. Mais uma vez, diga, o homem espiritual. Celebra a palavra de Deus. Mais forte para Deus. Aleluia. Amados, a Bíblia fala do homem espiritual e o homem carnal. A Bíblia nos apresenta duas naturezas humanas, que é o homem carnal, que é o homem espiritual. Amém, igreja? E a Bíblia ela diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: o homem carnal recebe a morte
o homem carnal recebe como consequência do seu viver carnalmente a morte. E quando falamos da morte, não estamos falando de morte física, estamos falando de manifestações de morte. O que quer dizer, tudo que o homem carnal testemunha é um testemunho de morte, é um testemunho que não glorifica Deus, porque ele é carnal, vive carnalmente, mesmo que esteja na expectativa de experimentar o melhor de Deus, ele não tem como experimentar porque ele é carnal. Então, o homem carnal que vive carnalmente, ele só pode ter um resultado de morte. É uma vida financeira morta, é uma saúde morta, é um casamento morto, é um ministério morto, é uma família morta. Por que morta, pastor? Porque embora está casado, mas o que ele vive lá é uma manifestação de morte. Não dá vida, não dá paz, não dá alegria, não glorifica. Embora ele tenha um salário, mas o salário não glorifica Deus. Aquilo que ele recebe, não importa quanto recebe, pode receber $1 milhão, mas ele não vai viver a manifestação daquele salário. Não vai ter gozo com o salário que ele tem. Porque embora tenha muito dinheiro, que é dinheiro físico, mas aquele dinheiro não vai lhe dar a alegria que ele precisa ter. Será que alguém está comigo aqui? Por quê? Porque ele é carnal. E toda manifestação que ele vive é carnal, porque é fruto da carne. E a única coisa que ele pode receber é a morte. Mas a Bíblia fala também do homem espiritual. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que a inclinação do espírito é vida e paz. O que quer dizer que o homem espiritual, tudo que ele recebe, o resultado que ele tem do seu viver, que é espiritual, produz para ele mesmo vida e paz. Hoje em dia, muita gente gastando milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro, tentando paz, procurando paz, comprar vida. Ninguém tem poder de compra em relação à vida. Não há dinheiro que compra vida. Não há dinheiro que compra paz. Há pessoas que fogem de tudo e de todos e vão ficar isolados numa praia. Você pode estar na melhor praia do mundo isolado, não vai encontrar paz, porque tudo que você deixa vai te perseguir, porque você é carnal. Será que Deus está falando com alguém aqui neste lugar? Todo mundo quer paz. As pessoas se matam para viver. Aleluia. Diga homem espiritual. Agora, a Bíblia, ela nos apresenta o exemplo perfeito do homem espiritual. E não podia ser outro senão a pessoa de Jesus. Diga glória a Deus. Porque é necessário que os filhos de Deus tenham um exemplo prático daquilo que é ser um homem espiritual. Porque nós temos dificuldades de aceitar que somos espírito. Temos dificuldades de aceitar que podemos ser espirituais. Temos dificuldades de aceitar que podemos ser sim discípulos de Cristo Jesus. Temos dificuldades de aceitar que embora estamos no mundo, não somos deste mundo. Temos dificuldades de aceitar que podemos ser diferentes do mundo, diferentes de qualquer pessoa comum, diferente de qualquer pessoa que não tem Deus. Temos dificuldade de aceitar que nós somos únicos, somos santos. Ser santo significa ser único, exclusivo, como Deus é único. Não nos entra na mente que nós somos o que a palavra de Deus diz, quem nós somos. Diga, nós somos espírito. É por isso que a Bíblia faz questão. É por isso que Deus entregou seu Filho, enviou seu Filho, para que através de Jesus, nosso humano mais velho, o primogênito, pudéssemos ver no físico o que é ser espiritual. Aleluia.
A Bíblia diz que ele destituiu-se da sua glória, que quer dizer, ele tirou a capa do poder da glória de Deus. Ele deixou de ser Deus para ser pessoa comum como você e eu. E ele veio e manifestou-se, revelou-se como um homem espiritual. A Bíblia diz no capítulo 4 de Lucas, a Bíblia diz que depois de ser batizado, Jesus, cheio do Espírito Santo, diga glória a Deus. Mais uma vez, diga glória a Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto. E a Bíblia diz que depois da fase da provação da tentação, depois dele vencer a tentação, depois de os anjos aparecerem para o servirem, a Bíblia diz que Jesus, pelo poder, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele volta no poder do Espírito para a Galileia. Celebra o nome de Jesus. Celebra o nome de Jesus. Oh God. Você está abençoado. Diga obrigado, Espírito Santo. Ele é o exemplo perfeito de homem espiritual. Amém? Amém? Jesus, o homem espiritual, vive no Espírito, fala no Espírito. Deixa eu repetir para alguém ouvir, parece que a igreja não está ouvindo. O homem espiritual vive no Espírito. Ele fala no Espírito. Ele anda no Espírito. Ele é guiado, é influenciado, é movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou a falar do homem espiritual. Sabe, só o homem espiritual pode celebrar o que eu estou a falar aqui. Só. Olha, aqui já tens o diagnóstico se você é espiritual ou não. Se isso não está a dizer nada, mamãe já sabe. Você já tem um diagnóstico. Diga, fala Espírito Santo. Jesus vivia no Espírito e andava em Espírito. Amém, igreja? A Bíblia nos diz, segundo o apóstolo Paulo, no 1 de Coríntios, o homem carnal não entende as coisas de Deus. Diga, o homem carnal não entende as coisas de Deus. O que o apóstolo Pedro faz referência a tudo que Deus tem nos dado, que diz respeito à vida. Amém? Tudo aquilo que o apóstolo Pedro fala. Quando ele diz que Deus nos tem dado tudo, diga tudo. Diga tudo. A pergunta que eu faço, quem nos deu? Quem nos deu? Quem nos deu? Quem foi? Não ouvi, igreja. Quem foi? E Paulo diz, o homem carnal não entende as coisas de Deus. Se foi Deus que nos deu, segundo Pedro, se é Deus que nos tem dado tudo quanto diz respeito à vida, como é que eu vou compreender o que já tem se manifestado? Como é que eu vou entender que estamos numa época de colheita? É por isso, enquanto uns estão colhendo, outros estão a dormir. Uns estão colhendo, outros estão a fazer farra, é festa. You are out of season.
Você está fora do seu tempo, fora da sua época. Uns estão colhendo, você está dormindo. Por quê, pastor? Porque você é carnal. Porque só um homem espiritual entende as coisas de Deus. Só temos uma pessoa a assistir o culto aqui hoje, não é? É melhor irem, vou ficar com o presbítero e a mamã pastora. Amém? Quem quiser ir para casa pode ir pregar para aqueles que querem. Vão ficar os espirituais. Será que Deus está falando com alguém aqui neste lugar? O homem carnal não entende as coisas de Deus. Sabe quem é um carnal? É aquele que reclama de tudo e de todos. Mas por quê? Mas como? Mas quando? Quem disse? Quem falou? Diga, o homem carnal não entende as coisas de Deus. Amém? Você está abençoado? Escuta, há 2 semanas atrás tivemos aqui falando sobre Logos, que é a palavra falada de Deus. Quem se lembra, levanta a mão. Estivemos falando sobre o poder da palavra falada. Amém? E nós aprendemos nesta casa, porque você já sabe disso, que nós somos o resultado da palavra que nós recebemos. O que isso quer dizer? A minha vida hoje é resultado de uma palavra. O que você é hoje, onde você está hoje, como você está hoje, é resultado de uma palavra falada. E nós dissemos que nós somos resultado da palavra falada que nós ouvimos. Primeiro nós ouvimos, nós recebemos. Não, nós ouvimos. Depois nós aceitamos. Depois nós confessamos. É ou não é, igreja? Então, a minha vida resulta de uma palavra que eu recebi. Uma palavra que foi falada, foi dita, foi pregada, foi declarada a meu respeito. E eu recebi, eu aceitei e eu confessei. Foi o que te levou ao lugar onde você está. Palavra. Alguém está comigo aqui? Diga glória a Deus. E Jesus, no livro de João, capítulo 6, versículo 63, ele diz: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. As palavras que eu vos falo, diga logos, diga logos. As palavras que eu vos falo são o quê? Espírito e vida. Em outras palavras, Jesus está falando: olha para mim. O que eu falo, as minhas palavras, não são para o vosso intelecto. O que eu falo, as minhas palavras, vou tentar traduzir para todos entenderem. As minhas palavras não são para a vossa cabeça. Na linguagem mais comum. Aí se você não entendeu, já não sei o que eu vou dizer. As minhas palavras não são para ser processadas, para serem recebidas com a cabeça, com a mente. Porque elas são o quê? Espírito e vida. Mas elas são para serem recebidas com o vosso coração. Não com a mente, com o coração. Escuta, na prática o que é isto? Você não recebe daqui e passa para aqui. É receber daqui e passar para aqui. Escuta,
Aí está a diferença do homem carnal e do homem espiritual. O homem carnal recebe daqui e tenta passar para aqui. É por isso que nunca chega aqui, porque recebe daqui. Mas o homem espiritual, ele recebe daqui e passa para aqui. Recebendo daqui, não há como não subir para aqui. É por isso que a Bíblia diz no livro do Apocalipse. Amém, igreja? Ele diz: eis que eu bato a porta. Quem me ouve e me aceita, e eu entro e passo a cear com ela. Alguém está comigo aqui? Em outras palavras, a porta é o meu coração. A palavra tem acesso ao meu ser espiritual a partir do meu coração. A Bíblia também diz: quem tem ouvidos, escuta o que o Espírito diz à igreja. Diga: quem tem ouvidos, escuta o que o Espírito fala à igreja. Escuta, quem fala não é carne, é Espírito. Jesus diz: as minhas palavras são Espírito e vida. Quem tem ouvidos, escuta o que o Espírito fala à igreja. O escutar, não é escutar com os meus sentidos, mas é escutar com o meu coração. Opa, takata prataya. My heart. Alô, church. É por isso que a palavra falada não tem impactado as nossas vidas, porque nós queremos receber com o nosso intelecto. Eu quero analisar, quero processar com a minha mente primeiro. É o que é isso que estão a falar? Não vejo lógica nenhuma nisso. Isto não faz sentido. É aquele irmão, aquela irmã que quer receber o que é espírito com a mente. Diga ao seu lado: não vai funcionar, irmão, sai disso. Diga: sai disso. Diga: não vai funcionar, sai disso. Celebra o nome de Jesus. Será que Deus está falando com alguém aqui neste lugar? Diga: o homem espiritual. O homem espiritual. E alguém pode dizer: pastor, e agora? Diga: e agora? Tudo bem que a gente tem falhado, a gente está limitado na carne. E agora, pastor, qual é a solução? Porque não é só pregar, mostra-nos o caminho. Diga: pastor, mostra-nos o caminho. Porque existem pregadores que só pregam, mas solução não trouxeram. Não existem, mamãe, não existem. Pregação bonita, mas não houve solução. Não houve luz. Diga ao seu lado: e agora? Uma coisa não podemos negar ao povo santo de Deus: precisamos ser libertos da carne. Quem concorda comigo, levanta a mão. Diga ao seu lado: você precisa ser liberto da carne. Será que a igreja tem noção de quanto ela perde em ser carnal? Eu estava conversando com alguém há dias. Eu disse: olha, Deus sempre fala conosco. Deus nos mostra o caminho. Deus nos dá sinais. Nós é que não queremos ver. Em algumas situações não estamos prontos ou capacitados para ver. Deus sempre te dá um sinal. Sempre. Posso dizer uma coisa? Até aquele que não tem Jesus, aquele que não aceitou Jesus, aquele que está lá no mundo, lá, perdido, lá. Deus sempre lhe dá um sinal.
E ele é que ignora o sinal de Deus. Deus te fala, meu filho, sai disso agora. Você é que resiste pela sua teimosia. Você, não é bem assim. Deus te fala em sonhos, em visões. Você que diz, não, o diabo me visitou. Não é diabo, Deus falou consigo. Será que Deus está falando com alguém aqui neste lugar? Muitas oportunidades passam por si, por você ser carnal, por não entender as coisas de Deus. Muita coisa passa, oportunidades passam por si. Alguns aqui estragaram, perderam casamentos proféticos. Deus tinha planos grandíssimos com aquele casamento. Você perdeu, porque você não entende as coisas de Deus. Diga, fala meu pastor, fala meu pastor. A carnalidade nos tem feito perder muita coisa, mas graças a Deus que você está sendo liberto da carne. Você pode celebrar, não é pecado celebrar neste lugar. Aleluia, church. Como pastor? Amém, igreja? Amém. Let's look at the Bible. A Bíblia nos fala, quando fala do batismo da pessoa de Jesus, você vai ler em casa, eu quero encurtar o tempo. Amém? Aleluia. Amém. A Bíblia diz, a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, Jesus orou. Diga comigo, Jesus orou. Jesus orou. Os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Estamos falando do Filho de Deus. He prayed. Ele orou, mamãe. He prayed. The heavens opened. A pergunta que eu falo: o que abriu os céus? O que abriu os céus? Foi a oração. O que chamou a presença do Espírito de Deus? Prayer. Gente, estamos a falar da pessoa de Jesus. O Messias, o ungido. E a Bíblia diz, escuta, cheio do Espírito, ele orou. O céu abriu e o Espírito desceu. My God. Estamos a falar aqui de um homem espiritual. Quando lemos o livro de Atos também, por aí capítulo 13, quando a Bíblia fala-nos de Saulo e Barnabé, quando eles são chamados para a obra, diga glória a Jesus. A Bíblia diz que, estando os apóstolos servindo e jejuando em oração, o Espírito Santo falou. Diga, o Espírito falou. O Espírito falou. Olha, o Espírito só fala com homens espirituais. But let me tell you this, man. Oh God. Servindo e jejuando, mamãe, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo só vai falar com um homem espiritual. Nem todo aquele que diz Deus falou, foi Deus que falou. Cuidado. Diga ao seu namorado, cuidado. Então nós percebemos que nós ativamos o homem espiritual. Você está comigo? Orando em espírito, é verdade. Adorando em espírito, é verdade. Diga, orando, adorando em espírito, e é verdade.
nós ativamos o homem espiritual, renovando a nossa mente com a palavra de Deus. A renovação do nosso entendimento. O nosso entendimento é renovado com a palavra. É a palavra substituir todos os seus pensamentos. Toda a experiência que você carrega de tradição, de cultura dos seus antepassados, é a palavra vir e transformar isso. Aquilo sair e entrar a palavra de Deus. Não, deixa eu explicar, eu sei que você não quer ouvir isso. É pegar naquilo que você acredita, aquilo que te ensinaram desde criança. É pregar naquilo que passou a ser seu princípio de vida, conceitos, seus conceitos, seus princípios. Aquilo que você crê porque viu. Porque há gente que tem fortalezas aqui. O viver dele é em função de um histórico, de um passado, de uma história, de um testemunho. Por isso que é difícil crer numa vida diferente. Então, o homem espiritual ativa-se pela renovação da nossa mente e do nosso entendimento pela palavra de Deus. Então, seus princípios passam a ser a palavra de Deus. A sua crença é em função da palavra de Deus. Não daquilo que seus avós falaram, mas daquilo que a palavra fala. Diga obrigado, Espírito Santo. Ativamos o homem espiritual, orando e adorando em espírito e em verdade. E Paulo nos ensina o que é orar em espírito. Quem sabe o que é orar em espírito? É verdade. Segundo as Escrituras, orar em espírito é falar em línguas estranhas. Diga línguas estranhas. Porque ele diz também no livro de Coríntios, aqueles que falam línguas estranhas, eles oram de verdade. Porque eles falam mistérios. Eles falam diretamente a Deus e falam mistérios. Aquele que ora em quê? Em línguas estranhas. Deixa eu explicar isso. O que acontece quando você ora em espírito? O Espírito de Deus passa a ter controle da sua mente. Quando você ora em espírito, a sua mente é dominada pelo Espírito de Deus. Já entendemos que a mente constitui um obstáculo para as coisas do Espírito. Você já percebeu isso? Não percebeu, igreja? Da onde o Espírito evangelista, o Espírito de Deus, ele toma domínio dos meus 5 sentidos. Todos os meus sentidos estão sujeitos à vontade de quem? De Deus. A igreja está aqui ou já foi embora? Então nós percebemos que se eu tiro a oração, não há homem espiritual. Diga, sem oração, não há homem espiritual. É por isso que nós questionamos muito as tuas línguas. Leita mandar, porque na oração você não está lá. Que línguas são essas? Pergunta ao seu irmão, que línguas são essas? Posso falar uma coisa? Você que foi batizado no Espírito, ora em línguas e sai da presença, continua a orar em línguas. Cuidado. Porque as suas línguas podem não ser do Espírito de Deus. Já é outra pessoa a tomar conta das suas línguas.
E na medida que você ora no espírito, fora da presença, você já não está se edificando. Você está... Não, nem quero falar isso, senão... Não falo. Não falo, não. Volta à presença. Diga ao seu amado, volta à presença. Igreja, estando os apóstolos servindo e jejuando, disse o Espírito Santo. Nós temos um exemplo muito prático. A igreja saiu de uma semana de oração, mas muitos que estão aqui não estiveram na oração, mas vivem declarando ano da colheita. Agora a pergunta que eu faço, minha esposa amada: se não colher, sou culpado? Deus é culpado? A igreja é culpada? Porque a colheita, sendo ela espiritual, manifesta-se para o homem espiritual. Porque quem não está na oração, ele promove nele a carnalidade. O que reina nele é o homem carnal, não o homem espiritual. E o homem carnal não entende as coisas de Deus. Muitos são aqui, estão a processar com a cabeça o que eu estou a falar. Aqui. E vão sair, parece que Deus não falou. E se você é essa pessoa, que o Espírito Santo te ajuda. Que Deus te ajude. Porque a nossa oração é que você seja salvo e você prospere e que você viva a manifestação da colheita. Celebra o nome de Jesus. This is why Deus libera a sua palavra profética, mas ela não cria impacto na sua vida. Ela não cria impacto na sua vida, porque você está na carnalidade. E a palavra é espírito e vida, como diz Jesus em João 6,63. Para que essa palavra tenha efeito em você, você precisa estar em espírito. Porque o homem espiritual vive no espírito e anda no espírito. Porque tudo que é espírito e sai para você, você que é carnal, não vai criar efeito na sua vida. I cannot pray for you, you need to pray for yourself. Eu não vou fazer vigília para você. Vocês acham que eu não venho à vigília para vocês? Eu venho à vigília para mim. Eu venho por mim. Quem recebe está a te apelar minha bênção. Eu venho primeiro por mim. O pastor vai jejuar. Eu jejuar para você. Sinceramente, pergunto isso, pastor jejuar para você. Diga a ele, pastor jejuar para você. Grande como você é. Não. Há um momento que a gente faz isso, mas chega uma fase, cresce. Diga assim, cresce. Diga cresce. Então, church, filhos amados na fé, é tempo de colher. É tempo de colher. Eu não sei se você prestar atenção, não sei se apareceu, partilharam no grupo geral da igreja o calendário do ano da colheita. Aquele calendário profético é para você perceber que o ano da colheita está a acabar. Se você olhar naquele canto, vai ver a data, ver onde declaramos a colheita e onde estamos hoje. Amém? Amém. Diga, o homem espiritual. Que Deus nos ajude, igreja. Amém. Olha, encerrando, na linguagem mais simplificada possível. Filhos, não vamos fingir da igreja. Já não é tempo de brincar da igreja. Não é. Igreja não é ir ao culto. Igreja é relação com Deus, é comunhão com Deus.
Igreja envolve vida de oração. Buscar, aprender, meditar, crescer cada dia. Para que possamos ser participantes da natureza de Deus. Deus quer que você seja como Ele. E você pode ser participante da natureza de Deus. Que Deus abençoe a família da Nova Esperança. Celebra em nome de Jesus. Mais forte para Deus. Mais forte para Deus. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé.